Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui a pedido da minha professora de física para explicar um pouco de física com Pokémon. Então, hoje a gente vai revisar tudo que a gente já sabe sobre campo elétrico, força elétrica e potencial elétrico. Eletrostático, em resumo. Começando com o campo elétrico, ele consiste na área de interação entre as cargas elétricas. A gente vai representar a carga positiva com o plusle e a carga negativa com o mínimo. Quando falamos de campo elétrico, é importante saber a função de cada carga. Normalmente, a gente separa as cargas em dois tipos. A carga geradora, que funciona como criadora do campo, e a carga de prova, que é utilizada para provar que a carga geradora realmente está criando um campo. Explicando de forma mais simples, imagine que plusle seja a nossa carga geradora. Você não consegue ver o campo elétrico ao redor dele, mas se você aproximar o mínimo, eles vão se atrair. Isso prova que aquele campo realmente existe. Para calcularmos o campo elétrico, utilizamos a seguinte equação. Campo elétrico é igual a constante eletrostática do meio, normalmente o vácuo, vezes carga geradora dividido por distância entre as duas cargas ao quadrado. Vamos considerar que a carga seja de 3 coulombs, a distância de 2 metros e a constante eletrostática de 10 elevado a 9 newtons, que é a constante eletrostática do vácuo. Fazendo essa conta, nós temos um campo elétrico de 6,75 vezes 10 elevado a 9 newtons. Lembrando que a existência do campo depende apenas da carga geradora. Então, mesmo que a gente tire o mínimo, o campo vai continuar existindo. A gente só precisa dele para verificar mesmo. Antes de a gente continuar para o próximo tópico, eu quero lembrar só mais duas coisas. Primeiro, toda carga possui o seu próprio campo elétrico. Então, até a carga de prova tem o próprio campo elétrico dela. Mas nesse caso, a gente quer saber o campo elétrico da carga geradora. Então, a gente não está considerando isso. Segundo, essas cargas ainda seguem o princípio de opostos se atraem e iguais se repelem. Então, uma carga positiva vai atrair uma carga negativa e repelir a outra carga positiva. Independente se estão se atraindo ou se repelindo, quando as cargas reagem, elas geram força elétrica, que é o assunto que a gente vai ver agora. Para calcularmos a força elétrica, a gente utiliza a seguinte equação. Força é igual a constante do meio, vezes carga geradora, vezes carga de prova, dividido por distância entre as cargas. Vamos considerar que a carga geradora, a constante eletrostática e a distância ainda sejam as mesmas. Mas agora a carga de prova, que vamos considerar como 2, entra na equação. O resultado seria 13,5 vezes 10 elevado a 9 newtons. Mas ainda podemos simplificá-lo para 1,35 vezes 10 elevado a 10 newtons. Se você já tiver o valor do campo elétrico, esse cálculo vai ficar ainda mais simples. Força elétrica é igual a carga de prova vezes o campo elétrico. O valor que obtemos com essa equação é o mesmo para as duas cargas. Então essa força não está sendo exercida só sobre a carga de prova ou só sobre a carga geradora. Ela está sendo exercida sobre as duas. É só você lembrar da terceira lei de Newton. Ação e reação são proporcionais. A gente também pode usar a força elétrica para calcular o campo elétrico de uma forma bem mais fácil, utilizando essa equação aqui. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido por carga de prova. Agora que você já pegou o básico, a gente vai voltar um pouco para o campo elétrico e falar mais algumas coisinhas, tá bom? Sabe aquela setinha em cima do E? Então, ela indica que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Ou seja, ele possui intensidade, direção e sentido. A intensidade, também conhecida como módulo, é o que a gente já calculou. Agora, o que a gente vai ver agora é a direção e o sentido, que são um pouco mais simples. Se a carga geradora for positiva, a direção e o sentido dela serão sempre para fora. Já se for negativa, serão para dentro. Se você tiver com dúvida na hora da prova, é só colocar uma carga de prova positiva e ver para qual direção ela vai. O campo sempre vai apontar para o mesmo lado que a carga de prova positiva. Agora que já sabemos para onde os campos estão indo, vamos ver o que acontece quando a gente aproxima eles. Isso é o que chamamos de linha de força. Essa parte é simples, é só lembrar do que a gente já viu. Se as cargas forem diferentes, elas vão sair do positivo e ir para o negativo. Se elas forem iguais, vão para o lado oposto uma da outra. Agora prestem atenção que essa parte é importante. A interação entre as linhas de força depende da sua intensidade. Ou seja, consideremos que o campo do plusle seja de 5 newtons por coulomb, que é a unidade medida da intensidade do campo. E do mínimo tenha 5 newtons por coulomb também. Isso significa que a quantidade de linhas que vai sair de um e entrar no outro vai ser igual. Por exemplo, se saírem 5 linhas do plusle, vão entrar 5 linhas no mínimo. Agora, se a intensidade do campo for diferente, a coisa muda um pouquinho. Vamos supor que a intensidade do plusle continue 5 newtons por coulomb, mas a do mínimo agora é só de 3. Isso significa que das 5 linhas que saírem do plusle,
só 3 vão entrar no mínimo. Lembrando que o número de linhas não tem que ser o mesmo número da intensidade. Só coloquei assim para ficar mais fácil de entender. A única regra é que ele deve ser proporcional. Voltando para a situação onde os dois campos têm a mesma intensidade. Tá vendo essa parte aqui do meio? Nela, as linhas de força são paralelas, e os valores de intensidade de direção e sentido se mantêm o mesmo. Isso é chamado de campo elétrico uniforme, e é ele que usaremos para entrar no próximo assunto. Trabalho e potencial elétrico. Finalmente chegamos na última parte desse conteúdo. Se você achou tudo fácil até aqui, meus parabéns. Mas agora presta atenção que essa parte é um pouquinho mais complicada. Acontece que até agora estávamos trabalhando com grandezas vetoriais. Mas agora a gente vai trabalhar com a grandeza escalar. Isso significa que agora podem começar a aparecer alguns números negativos. Mas não se assusta, porque é bem simples. O potencial elétrico é o que a gente usa para calcular o trabalho que uma carga vai fazer quando ela for de um ponto para o outro. Mas antes de a gente acionar a carga, a gente precisa calcular a diferença do potencial, o DDP, no campo elétrico. Considere que o ponto A tem um potencial de 20 volts e o ponto B um potencial de menos 20 volts. Para saber o trabalho que uma carga teria que fazer de um ponto para o outro, temos que descobrir a diferença de potencial, calculada pela seguinte equação. Diferença de potencial igual a potencial A menos potencial B. Ou seja, a diferença de potencial seria de 40. Vamos deixar o plus e o mínimo descansando por enquanto. O que a gente vai ver agora é como a energia se movimenta entre os pontos A e B. Essa energia vai ser representada pelo humor pico, sendo esse daqui o humor pico positivo e esse daqui o humor pico negativo. A movimentação da energia de um ponto ao outro é o resultado do trabalho. Esse que pode ser calculado multiplicando a carga pela diferença de potencial. Então, vamos considerar um humor pico positivo de carga 3 coulomb. Quando colocamos no ponto A, o campo vai fazer um trabalho de 120 joules para empurrar ele para o ponto B. Caso coloquemos um humor pico negativo de carga proporcional, ou seja, menos 3 coulomb, no ponto B, o campo vai fazer menos 120 joules para empurrar ele até o ponto A. Vale lembrar que a diferença de potencial não ocorre só em campos uniformes, mas sim em qualquer distância de um ponto ao outro. Pode acontecer até em curvas, mas por hoje a gente vai ficar só nas linhas retas, tá bom? Também podemos descobrir o trabalho com outra fórmula, mas essa é um pouquinho mais complicada. Trabalho é igual a força vezes distância vezes cosseno do ângulo. O valor do ângulo provavelmente vai estar na prova, mas se não tiver, é só fazer aquilo que eu já expliquei na direção e sentido. Se a força estiver na mesma direção do movimento, o ângulo é 0. Se estiver na direção oposta, é 180. Essa fórmula pode ser utilizada em conjunto com diferença de potencial é igual a trabalho dividido por carga, que serve para descobrir o valor do DDP, que por sua vez é utilizado para descobrir o trabalho, e aí a gente entra num ciclo. Então, vamos recapitular. A gente utiliza uma carga geradora e uma carga de prova para saber a intensidade de um campo elétrico. A gente utiliza a intensidade de um campo elétrico para descobrir a força elétrica gerada entre as duas cargas. Sabendo da reação entre as cargas, a gente vai traçar as linhas de força. Uma dessas linhas de força pode ser um campo elétrico linear. E nesse campo elétrico linear, a gente vai selecionar um ponto A e um ponto B para saber o que a gente pode fazer com o trabalho e potencial elétrico. Por fim, utilizamos a diferença de potencial para descobrir o trabalho ou o trabalho para descobrir a diferença de potencial. Enfim, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Até a próxima e tchau!